condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O repórter Joconda Brasil está na superintendência da PF, para onde o ex-presidente foi levado. Tem todas as informações ao vivo. Boa tarde, Joconda. Comandante, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos desde cedo acompanhando a movimentação aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi decretada em função de um pedido de vigília feita por um dos filhos do ex-presidente em favor de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Também na decisão em que determinou a prisão de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, citou a tentativa de violação de tornozeleira eletrônica, o que para ele reforça a suspeita de risco de fuga. Desde que a prisão foi confirmada e Jair Bolsonaro veio trazido aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal, a segurança em torno do prédio da PF foi reforçada. Às 6 da manhã, este carro da Polícia Federal estava atravessado na rua em frente à casa em que mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá dentro, a PF cumpriu o mandado de prisão preventiva, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A casa fica no condomínio Solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico. A área foi isolada para evitar a entrada e a saída de moradores. No trajeto até a Superintendência da Polícia Federal, cerca de 18 quilômetros, o comboio passou por uma das pontes do Lago Paranoá e pela sede da Procuradoria-Geral da República, responsável pela denúncia de golpe de Estado contra Bolsonaro e outros réus. O comboio era formado por 5 carros e uma van. O ex-presidente estava nela. Em alta velocidade, os carros avançaram sinais e às 6h35 da manhã chegaram à Polícia Federal. Alexandre de Moraes determinou que a operação fosse realizada de forma discreta, sem expor a imagem de Jair Bolsonaro e sem o uso de algemas. Estabeleceu que o ex-presidente seja acompanhado em tempo integral por equipes médicas em regime de plantão. Jair Bolsonaro foi trazido diretamente para a Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente estava acompanhado de um advogado e fez exame de corpo de delito na própria PF. Mais tarde, outro advogado se juntou à equipe de defesa. Por volta de 8 da manhã, agentes da Polícia Federal chegaram com a caixa de medicamentos do ex-presidente. Na sequência, um agente levou os remédios para dentro da superintendência. No mandado de prisão, Alexandre de Moraes determinou ainda o cancelamento de visitas que já haviam sido autorizadas por ele. Essas visitas ocorreram até ontem. Nesta sexta-feira, antes das 9 da manhã, um homem chegou à casa do ex-presidente carregando uma bolsa. Segundo vizinhos, era um dos irmãos de Bolsonaro. O ex-presidente apareceu na sequência saindo da casa e acenou para moradores. 2 horas depois, Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, mesmo partido do ex-presidente. Essas imagens mostram os dois conversando sentados na área externa, nos fundos da casa. Hoje, alguns aliados de Bolsonaro vieram à sede da superintendência, mas não puderam visitá-lo. A prisão preventiva do ex-presidente não diz respeito à condenação por golpe de Estado há 27 anos e 3 meses. Esse julgamento está na fase de recursos das defesas. Ontem, os advogados do ex-presidente pediram ao ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro cumpra a pena da trama golpista em regime domiciliar, sob a alegação de que ele tem problemas de saúde e que a penitenciária da Papuda não teria condições de atender um preso com condições graves. Hoje, no fim da manhã, em novo despacho, o ministro Alexandre de Moraes determinou que esse pedido de prisão domiciliar ficou prejudicado e não será analisado. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que a prisão preventiva causa profunda perplexidade, principalmente porque está calcada em uma vigília de orações, que apesar de baseada na existência de gravíssimos indícios da eventual fuga, o fato é que Bolsonaro foi preso em casa, com tornozeleira eletrônica e vigiado pelas autoridades policiais. Diz ainda que o estado de saúde do ex-presidente é delicado e que a prisão pode colocar a vida dele em risco. Por fim, afirma que vai recorrer da decisão. Em 17 páginas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apresentou os motivos que o levaram a decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, depois de descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal.
Na decisão de hoje, o ministro recordou que descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicaria na revogação das restrições e na decretação imediata da prisão preventiva, que foi pedida ontem pela Polícia Federal. No documento, a PF afirma que identificou que teria sido convocada para hoje uma vigília em prol de Jair Bolsonaro nas proximidades da residência dele. No fim do dia da tarde de ontem, Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em uma rede social convidando para uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil, a ser realizada neste sábado às 19 horas, próximo ao condomínio em que Bolsonaro reside. Com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Para Moraes, o conteúdo da convocação para a referida vigília indica a possível tentativa da utilização de apoiadores de Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar. E que verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam um caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, em reiteração da narrativa falsa, no sentido de que a condenação do ex-presidente seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura do STF. Para Alexandre de Moraes, embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde de Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo ex-presidente, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Nesse caso, diz o ministro, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada e põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. A decisão destaca que o condomínio de Bolsonaro é localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixada Sul de Brasília, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, uma distância que Moraes destacou pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Moraes também recorda que, conforme apurado nos autos, Bolsonaro planejou durante a investigação, que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país. A distância da casa de Bolsonaro até a Embaixada da Argentina, no setor de Embaixada Sul, em Brasília, também é de 13 quilômetros. A decisão também revela que o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal, responsável pelo monitoramento de Bolsonaro, relatou a ocorrência de violação do equipamento eletrônico do ex-presidente no início da madrugada deste sábado. Para Alexandre de Moraes, a informação constata a intenção do ex-presidente de romper a tornozeleira para fugir num contexto facilitado pela confusão que seria causada pela manifestação convocada por Flávio Bolsonaro. Na decisão, Alexandre de Moraes lembra que aliados do ex-presidente já deixaram o país. Cita o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, condenado no mesmo julgamento de Bolsonaro. Carla Zambelli, condenada pelo STF em outra ação penal, e o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, réu por tentar coagir a corte no processo da trama golpista. Para o ministro, além dos gravíssimos indícios de eventual tentativa de fuga do ex-presidente, é importante destacar que esses aliados também se valeram da estratégia de evasão do território nacional com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. O ministro afirma que o desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa, que agora pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável dia 8 de janeiro de 2023, utilizando-se da influência política por parte do filho da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Na decisão, Moraes determinou a realização de audiência de custódia de Bolsonaro por videoconferência amanhã, a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu em regime de plantão, que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo STF, salvo dos advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, bem como da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde de Bolsonaro. Moraes também determinou como deveria ser a atuação da PF no cumprimento da prisão preventiva.
O ministro disse que o mandado de prisão tinha que ser cumprido com todo respeito à dignidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática. Moraes pediu que fosse convocada a sessão extraordinária da primeira turma para analisar a prisão preventiva do ex-presidente. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma, agendou a sessão no plenário virtual para a próxima segunda-feira. Agora há pouco, numa rede social, Flávio Bolsonaro afirmou que a prisão do ex-presidente foi um ato de covardia, que a manifestação convocada era pacífica e religiosa e que a decisão de Moraes foi baseada em achismos. O ex-presidente Bolsonaro está preso numa sala especial da Superintendência da Polícia Federal. O complexo onde fica a Superintendência da Polícia Federal está localizado a 10 quilômetros do centro de Brasília. O espaço onde está o ex-presidente tem cerca de 12 metros quadrados, como mostram estas imagens divulgadas pela Polícia Federal. A sala tem também um banheiro privativo, TV, ar-condicionado, uma janela, armários planejados. A cama de solteiro fica entre um frigobar e uma mesa. Segundo a Polícia Federal, a sala é diferente de uma cela comum, para preservar a integridade física do preso. A TV Globo apurou que o espaço onde Bolsonaro está passou por uma reforma recente. A PF preparou o local preventivamente, pois ainda não há definição de onde Bolsonaro irá cumprir a pena de 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros 4 crimes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes reproduz um trecho do pedido de prisão preventiva, feito ontem pela Polícia Federal. Nela, a PF sugeriu que a prisão domiciliar fosse substituída pelo recolhimento na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, local seguro e controlado, os poucos dias que restam até o trânsito em julgado e a decisão final quanto ao cumprimento de pena na ação penal. Moraes definiu que apenas os advogados e a equipe médica podem visitar Bolsonaro. Todas as outras visitas devem ter autorização do ministro do STF. Enquanto Bolsonaro permanecer na superintendência, a defesa dele poderá pedir à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal autorização para levar itens como eletroeletrônicos, livros e pertences pessoais. A prisão preventiva do ex-presidente não é o cumprimento da pena pela condenação de Bolsonaro por golpe de Estado. Nesse julgamento, estão abertos prazos para as defesas do chamado núcleo crucial recorrerem contra a condenação. Com a publicação do acórdão do julgamento essa semana, os advogados do ex-presidente